Olá, bom dia. Bom Bom dia, dia. meu amigo. Olá, bom dia a você. Bom dia, boa tarde, boa noite. De repente pode ser estar assistindo esse vídeo de tarde, de noite. Estou aqui em plena 9h30 da manhã, recebendo a ilustre visita aqui do meu amigo Cardoso. É isso, seu Cardoso? Isso. Companheiro de muitas lutas. Aquele bate-papo descontraído aqui, tomando um café. Né? Tudo bem, seu Cardoso? Tudo tranquilo. E as coisas aí, como é que estão? Na luta. A luta de sempre, né? Na luta. Meu amigo Cardoso. Cardoso de... Antônio do Carmo Cardoso de Souza. conhecido como Cardoso. Seu Cardoso. Seu Cardoso, maranhense, Sou natural de São Bernardo, Maranhão. São Bernardo. Baixo Parnaíba, o qual me orgulho muito. São Bernardo, eu lembrei aqui do seu Raimundo Soares, é para lá que ele viajava, né? Vocês lembram do Raimundo Soares? Era pra lá. E o Raimundo também, seu Raimundo, outro Raimundo. O seu Raimundo, conhecido como Chave de fenda. Chave de Fenda. Mas Abraço, seu Raimundo. Raimundo Nato da Silva, ele vai nos ouvir, vai nos Abraço, assistir. né? Amigo da gente. Amigão, irmãozão. Seu Cardoso, grande amigo, foi bancário, né? E hoje entrou com alternativo. Muito Uma orgulho. mudança bem, né? Muito Como orgulho. foi isso aí, seu Cardoso? William, isso aconteceu o seguinte, eu passei 22 anos bancário, você fica procurando sua melhoria financeira, mas em compensação você fica meio preso. Eu anteriormente, eu achava que a pessoa que passava pouco tempo numa empresa não era um bom funcionário, mas isso não quer dizer isso não. Claro que o bom funcionário a empresa não quer perder, mas em compensação você fica muito preso para aprender outras coisas, para se soltar outras profissões. Eu fui bancário 22 anos, iniciei, eu tinha 21 anos e saí de lá com 42 anos. E tive dificuldade quando saí, embora eu tivesse no meio de uma qualificação, eu sou formado em administração de empresas, com a especialidade em RH, e procurei tentar arranjar um emprego dentro da profissão que eu estava, mas eu ainda não tinha me formado. Inclusive, fiquei muito triste quando saí do banco, porque eu achei que eu não tivesse condições de finalizar meu curso. Mas, graças a Deus, eu tinha um amigo por nome José de Deus, que hoje é um grande empresário, trabalhava com uma empresa de ônibus rodando para Arame, Grajaú. Hoje ele vendeu, que estava dando um trabalho para ele, não estava mais dando certo. E ele está hoje trabalhando no ramo de caminhões. E essa pessoa foi que me indicou, e eu procurando outra coisa. As coisas que eu encontrava dentro da minha qualificação, o salário não era igual. Aí é muito difícil de você conseguir administrar sua vida, levar um padrão de vida igual, sem a condição financeira, ser o local que você vai trabalhar, ser compatível com o salário que você ganhava. Aí é complicado. Isso. Há 22 anos, né? 22 anos 22 passei anos. como bancário, aprendi muita coisa. E muitas coisas eu sempre estou em contato com a rapaziada. Que eu implantei de modernidade lá no banco, está até hoje. Nós implantamos um sistema que aqui, quando eu comecei a trabalhar no banco, União de Banco Brasileiro S.A., nós trabalhávamos com aquelas fichas, era lançado, digitado, aquilo era complicado, eu entrava 7 horas da manhã e saía meia-noite. Isso aí que eu queria lhe perguntar. O pessoal falava, é moleza, trabalha no banco, sai 3 horas, Entra sai 10, sai 4. Era isso que eu pensava. Chega no horário certo. Isso é para o público. O funcionário entra cedo. Hoje está melhor, porque ninguém faz mais, é muito explorado sem receber, porque tem os relógios automáticos, que você passa o cartão, mas no meu tempo não tinha, era a folha. Se você finasse a folha, o patrão chegava para outro assina correto por causa do Ministério do Trabalho, ou então mas mesmo assim, eu nunca me deixei pressionar por isso. Eu colocava o horário que eu entrava, o horário que eu saía. Às vezes eu tirava meia hora, mas sempre eu colocava, e fiz muito isso. Aí o povão da fila foi embora, mas Cardozão estava lá dentro. E lá que começava o nosso trabalho. Naquela época tinha a questão da compensação, que era tudo somado. Hoje é tudo eletrônico. O que entra já no caixa é passado só através de via eletrônica, que é passada as informações para o Banco do Brasil, para compensação do nosso chefe. Naquele tempo era tudo digitado, levado e entregue para cada banco. Hoje você só entrega o documento muito, mas eu já implantei isso.
Sofri muito, mas eu implantei essa parte bem aí. Eu fui daquele tempo dos caixa, fui caixa. Eu entrei, eu fiz uma carreira. Entrei como escriturário, que na época chamava de contínuo, mas não era contínuo, servindo café. Isso aí, para mim, também não há diferença. Para mim, era um funcionário, vários funcionários nós pegamos. Depois eu tive a oportunidade de ser administrador e eu pegava muito esse funcionário, porque eu já conhecia ele desde a base. Sabe quem hoje é bancário também? Não sei se você lembra, Dedé Pirueiro. Sei. Ele passou no concurso, me parece, se não me engano, em 2013. Bom, muito bom. Aí ele nem acreditava mais que fosse ser chamado. Muito Caixa bom. Econômica. Caixa Econômica. Aí chamaram ele tá em... Não é Barra do Corda. Ele tá no interiorzinho aí, até aquele... O Fernando Padeiro também tá pra lá. Sei. Ele é bancário lá. Ele, no momento que ele mais precisava, chamaram. Mas ele não tinha mais esperança, né, de ser chamado. Sei. Porque ele ficou no cadastro de reserva, né? E chamaram. Aí um dia eu vi uma moça falando para outra, dentro de uma agência bancária. Sabe que quem trabalha com o público, né? Tem todo tipo de gente, né? A mesma coisa de quem trabalha no transporte. Assim, em termos de... passa por muita coisa. Aí a pessoa disse assim, jogou a praga na bancária lá. Tomara que tu morra trabalhando nesse caixa. Ô praga boa. Passar a vida todinha no emprego desse. Ô praga boa. Se bem, William, que hoje achatou um pouco esse salário, mas antigamente, quando a pessoa passava num concurso do Banco do Brasil ou da Caixa, ele não queria mais trabalhar em outra coisa. Hoje achatou um pouco. Eu conheci pessoas... Acho que é estabilidade, né? Tem uma estabilidade. E outra coisa, o salário naquela época, tinha uns amigos que se aposentaram lá, o salário naquele tempo, há 15, 20 anos atrás, o salário de 9, 10 mil reais, aposentado. Então, na ativa, eu acredito que ele ganhasse uns 15 mil por aí. A responsabilidade é muito grande. Porque eu, inclusive, concluindo aqui a minha história bancária, eu saí de escriturário, fui para assistente de gerente, depois fui para caixa, depois fui para tesoureiro e fui para gerente administrativo. Lá eu fui ver o outro lado da moeda, que hoje eu falo muito quando eu vejo um funcionário chateado com o chefe. Você tem que separar duas coisas. Eu era um cara amigo, saía para curtir com meus amigos dia de sexta-feira, com o mesmo funcionário, mas lá dentro do trabalho eu tinha que saber separar as coisas. Não é questão de querer ser melhor, ser maior. Porque lá era um ambiente... É a questão da coordenação. Isso. E também você é cobrado por isso. A hierarquia tem que ser... A hierarquia. Então você é muito cobrado, você tem que cobrar. Porém, eu fazia muito, fiz muito isso. Defender meus colegas junto numa reunião de um diretor, que às vezes o diretor chegava e dizia, olha, fulano de tal é para tirar. Aí eu chegava, eu não ia bater de frente e tal, deixava ali ele tomar um whiskyzinho. Aí eu, doutor, é o seguinte, vamos falar sobre aquele funcionário. Olha, tem isso, mas ele tem as qualidades dele maior. Eu queria que você me desse uma chance de eu tentar reverter essa situação. Sei de tudo isso que você está falando e sempre converso com ele, mas me dê a última chance. Cansei, e quando eu saí do banco, eu deixei lá 3 funcionários num cargo bem elevado, que quando eu fui transferido de uma agência, da agência São Luís, que era na Rua Grande, para a agência Maranhão, que era lá na Rua Jacinto Maia, uma agência que tinha sido comprada pelo Banco Nacional, tinha virado Unibanco. Essas pessoas eu revesti. Se eles nos assistirem agora, eles vão saber de quem eu estou falando. Eles tinham competência, lógico que eu não ia defender quem não tinha. Você ainda tem contato com esse pessoal? Assim, Tenho, não com todos, mas nós temos um grupo ali que ressuscitamos, que pelo menos a metade ali, uns 20, 10, a gente se fala. A mesma coisa os colegas de faculdade. Nós temos temos um grupo também que muitos já não deixam mais de falar, mas agora, há uma semana atrás, eu e minha esposa fomos lá jantar nós só conseguimos juntar 6 de 40. Mas juntamos esses 6 e isso marcou muito para eles. Eu gosto muito, eu sou também muito apegado às pessoas, assim, às amizades. No tempo que eu estudava, eu ainda tenho algumas pessoas assim, eu tenho saudade, né? Tenho vontade de rever. A gente sente saudade. Tem uns 2 ou 3 aí que eu tinha muita vontade, mas eu não consegui não, mas um dia.
Agora me fala, Cardoso, e o transporte alternativo, meu amigo, velho? Como é que tá para você? Me conta aí, como é que tá a funcionalidade do sistema? Tá bom, tá ruim? Willa, o transporte alternativo aqui é um... Quem hoje está no transporte alternativo eu considero um guerreiro. Vamos tomar um cafezinho? Vamos tomar um café. Você é flamenguista ou vascaíno mesmo? Sou flamenguista de coração e muito me honro de ser. Beleza, então deu certo, né? Pronto. Vamos tomar um cafezinho? Sim. Batemos na nossa... O alternativo é o seguinte, William. Quando eu saí do banco, em 2002, eu tentei fazer entrevista como numa empresa por nome Inifarma. Essa empresa está até sendo vendida agora, é do mesmo grupo da empresa Extrafarma. Eles estavam chamando pessoas para contratar como gerente em uma farmácia em duas farmácias, uma no Vinhais. Pode falar, eu vou só pegar, pode falar, tô ouvindo. E outra na Coab. E eu passei por todas as etapas da entrevista. Quando chegou na última, nós éramos 12 pessoas. Quando era na última, só tinha 2. E eu encontrei ele, nós não fizemos a última entrevista juntos. Quando eu saí, ele estava saindo da sala, eu fui entrando. Ele chegou e me garantiu que nós dois éramos os caras que iam ser contratados. Eu, tudo bem. E quando eu fui entrevistado pelo supervisor, por 2 supervisores, pelo gerente da empresa, ela se localiza lá no Distrito Industrial. Ele me fez várias perguntas, perguntou quanto era a minha carteira de cliente, que eles também tinham interesse de eu levar minha clientela do banco para ser cliente da farmácia. Bom, eu falei que passei todos esses dados para ele e eles me fizeram uma pergunta. Me deixaram à vontade para comentar o que eu quisesse. Eu, no momento, não lembrei. Mas depois que eu saí, alguns metros que eu tinha saído, que tinha encerrado, eles me falaram que... Eu lembrei que eles tinham me falado isso. Eu voltei e me lembrei de uma coisa importantíssima. Voltei, eles estavam ainda na mesa, conversando na sala, e eu pedi licença a eles e falei que eles tinham me dado essa oportunidade e eu tinha esquecido um detalhe importante, sobre a continuação da minha faculdade. Aí eu falei para eles que sobre a incompatibilidade de horários, porque eu estava no quarto período. O curso de administração são 8. E eu, no momento, eu não abriria a mão disso daí para nada, porque eu estava no meio do caminho. Mas eu fazia qualquer outro sacrifício. Aí eles falaram que ia ser um pouco complicado, porque eles queriam que o gerente fizesse o fechamento da loja. E aí tudo bem, mas para me aguardar. Aí não me responderam mais. Depois de uma semana eu liguei para lá, eles falaram, inventaram uma desculpa que tal, tinha arranjado outra pessoa experiente, mas o problema foi esse. Porque fui em todas as etapas, me elogiaram, gostaram demais e chegaram a me dizer que iam me ligar até o final da tarde ou no máximo amanhã. Então praticamente afirmaram que eu seria um dos contratados. Sim. Mas só, William, que veja só, para nós chegarmos no alternativo. Olha o que Deus faz pra gente. E Ele é o comandante das nossas vidas. Nós não sabemos de nada. Nós não sabemos de nada. Tudo é Deus. É Ele que tem o histórico da nossa vida, passada e futura. A providência dele, né? E tudo é determinação dele, são vontades dele. O salário lá, com hora extra, com tudo, era R$ 1.200. Na época, eu ganhava no banco R$ 2.000. Era um déficit muito grande. Aí o que acontece? O alternativo surgiu como uma opção para ver se eu conseguia, pelo menos, manter esse padrão que eu tinha. Lógico que isso aí, depois de um mês, já caiu. Já caiu, eu reuni meus filhos, contei para eles que estudavam no colégio do Maiobão, do nosso amigo Josemar. Quantos filhos o senhor tem, seu garoto? Eu tenho 4 filhos, 2 filhos biológicos, 2 filhos de criação que têm o mesmo amor por todos 4. Todos aqui na cidade? Todos aqui. Você tinha uma filha aqui em Açailândia? Em Açailândia, que passou no concurso do TJ, morou lá e agora está aqui em São Luís, que ela está trabalhando no home office.
tem 2 filhinhas muito Tá lindas. todo mundo perto do senhor aqui. Tá. E meu genro também está trabalhando aqui numa empresa na área do Porto e ela está trabalhando no home Eu office. esqueci de perguntar, o nome da sua esposa? Doris Meire Albuquerque Dona Doris. de Souza. Abraço, dona Doris, aqui com o chefe aqui, autoridade. Minha família eu amo muito. Sim, de novo. Pois bem, aí o que acontece? Para mim poder equiparar esse padrão, que já tinha caído um pouco, que eu falei com meus filhos, reuni com eles, sempre eu tive um jogo aberto com a minha família, sentar e colocar dificuldade, colocar o que a gente pode estar fazendo juntos para administrar a nossa vida e sempre procurando o bem-estar. E foi colocado para eles essa questão que aqui na escola do Cefran era pago, e eu ia ter que tirar eles e levá-los para o Colégio Sintra. Aí convencia eles que o Colégio Sintra é uma escola que até hoje é de qualidade, é uma escola exigente. Se o aluno não estudar, ele realmente fica reprovado. Repete. Você deve conhecer muita gente Sim. que já ficou reprovado lá. E aí eu levei eles, foi uma das coisas que eu tive que fazer, porque eu acho, William, que muita gente, nós, que as pessoas simples, as pessoas que vivem com dificuldade, que tem que ser um inteligente para administrar a sua vida. Você tem que fazer aquilo que está dentro do seu padrão. Você não pode fazer o que o vizinho, o padrão do vizinho pode ser outro maior do que o seu. A sua realidade é uma e a sua realidade é uma. outra. E o que você tem que ser inteligente, pedir sabedoria para Deus para você se enquadrar dentro desse padrão que você tem, que muita gente não sabe fazer isso. Se eu não posso ter um carro, eu não vou ter. Muita gente ostenta até sem poder. Sem poder. Eu também não vou comprar um carro para me colocar na minha garagem, um carro caro, que eu não posso andar. Você vai passar e falar, se eu tenho um carrão, seu Cardoso, e eu não andar no carro, prefiro ter um carro popular que eu possa sustentá-lo. Isso, às vezes muitas pessoas, às vezes faz um sacrifício, compra um carro, mas o sacrifício é muito maior do que a gente imagina. Com certeza. Começa até as privacidades dentro de casa, Claro. a questão da alimentação, a questão das crianças, né? Porque é tipo aquela coisa, ostentar a aparência, ela engana, né? Às vezes a gente tem uma impressão que não é a realidade. Com certeza, né? com certeza. A gente tem que viver a realidade, aquilo realidade. que eu posso fazer dentro das minhas condições. E eu prefiro usufruir o que eu posso do que mostrar para a sociedade uma coisa que eu não usufruo. Isso é falta de inteligência. Não é isso? Bom, pois bem, aí como eu vim parar no alternativo, foi o meu amigo Zé de Deus, me disse que no momento era uma coisa que ele via, aí eu pensava uma outra coisa do alternativo, tal, quando eu estava fora. Aí vi que aqui dentro é outra realidade, coisas que eu pensava que eram ruins são melhores, e outras que eu pensava que eram boas são muito difíceis. Mais difícil, né? Então só quem está aqui que vê, mas agradeço a Deus, eu honro com todas as graças a Deus todos os dias, pelo pão de cada dia, pela manutenção do meu padrão que ele teve, mas é difícil, irmão. Difícil, tem vezes que a gente está com muita dificuldade, você apela para a família lhe dá uma injeção, um amigo lhe dá uma injeção, você vai, acerta, resolve, torna a botar o barco para andar normalmente e assim vai. E o senhor, como uma pessoa que conhece de administração, sabe que no alternativo é preciso saber administrar. Muito. Porque é o que tem acontecido muito, desde o início do alternativo, essa questão administrativa. Muita gente, às vezes, passava o dia todo trabalhando de noite e gastava o dia todinho, né? E aí as coisas foram modificando. Quem soube administrar se segurou. Quem não soube, muitos já foram embora, saíram. Isso. Né? E hoje, William, você sabe que o alternativo, às vezes, as pessoas não gostam de você só simplesmente porque você tem um carro bom, que você mantém. Mas ele não sabe que você mantém aquilo com a maior dificuldade. Por quê? Meu amigo, o nosso produto é transportar seres humanos. Ser humano não tem preço. A vida não tem preço. Portanto, né? Eu tenho que ter cortesia, agilidade e segurança. Então, meus veículos, eu faço toda a questão de estar fazendo manutenção no tempo certo. Os carros da gente, são os carros preparados. O meu, do meu filho, Maxwell, do meu genro, Márcio, que vive disso aí, do meu sobrinho, Agostinho. A gente vive fazendo muito sacrifício, ajudando um ao outro, para manter os carros com ar-condicionado, carro arrumadinho, porque aparecem fretamentos. O mínimo de qualidade. O mínimo. Não é coisa, não estamos fazendo isso nada demais, não. Nossa obrigação, devido o nosso ramo de trabalho ser o transporte. Claro que a gente tenta fazer outras coisas aqui por outro lado, tal, para ir ajudando, porque está difícil. E o que o senhor acha
a questão da MOB. Como é que ficou essa história aí? Pararam de dar prosseguimento na Tive uma reunião, conclusão da regulamentação? tivemos uma reunião na MOB, os representantes aqui da região do Pasto Lumiar, de Ribamar, há um mês atrás. Você sabe que quem luta com departamentos públicos é complicado. Você encaixa aqui um relacionamento com o secretário, vai dando tudo certo. Você vai tentando, conseguindo progresso dentro daquilo que você está buscando, que é a melhoria do nosso transporte, de todos nós que fazemos o transporte, que temos um trabalho importante. Eu sempre falo para eles, para esses homens públicos, para o secretário. Nós também ajudamos a sociedade, nós carregamos estudante com meia passagem, nós transportamos pessoas idosas, nós transportamos deficientes. E as empresas que são oficializadas, regulamentadas, ela tem um ressarcimento do governo através dos impostos, dos descontos nos impostos, da liberação de alguns impostos, e nós não. Tudo é custeado por nós. Um pneu que custava, quando eu entrei, R$300, hoje custa R$1.700. O litro da gasolina, você se lembra? A diferença... Era 70 centavos quando eu entrei. A passagem era R$1. Hoje a passagem é R$4. E aqui para nós temos que fazer, até mesmo para ajudar esse povo. Nós trabalhamos com pessoas humildes. Então é R$3 até o Pátio Norte e R$4 até o centro. Eu lhe falo isso com certeza, dentro daquele meu conhecimento e minha capacitação. Não dá. A gente sai levando, aí você vai me perguntar, mas como você está vivendo? Nós estamos vivendo porque a gente fica encolhendo aqui, encurtando de um lado e de outro, mas não dá. Hoje, para a gente poder manter um veículo, sempre um veículo novo, 4 anos de uso, que é o que a legislação moderna exige, que você troque de veículo a cada 4 anos, a gente tinha que ter a passagem no mínimo de R$5. Aí vem o grande problema da grande luta, que é quando você vai reajustar uma tarifa. Amigos, quando a gente vai ajustar uma tarifa, o nome não é aumentar. Nós já tivemos essas percas. Porque essas percas de aumento de combustível, aumento de peça, não tem como. Você não consegue tirar isso, você tem que reajustar, você vai perdendo. Você vai perdendo o seu valor, na sua liquidez. E aí alguns colegas ficam dizendo, não, mas nós não podemos aumentar porque nós vamos perder... Olha, clientela de van é de van, clientela de ônibus é de ônibus, clientela de carrinho é de carrinho. Se eu já fiz um estudo sobre isso e não tem jeito. Existe o preço. Claro que se você for dizer que ele não tem significado, significa muito. Mas vamos dizer que 20% dessa população, desses 3 segmentos, se movimente. 20%, mas 100% jamais. O que falta para o transporte alternativo ser mais unido, do seu ponto de vista? Eu falo entre os operadores, entre as cooperativas. O que poderia ser feito para que a categoria fosse mais unida? Porque a gente sabe que não é. A gente sabe que nós temos um pessoal que pensa assim e um outro pessoal que bate de frente. Quando esse aqui pensa desse jeito, falta um pouco de consenso, de entendimento. Você não acha? Acho. No meu ponto de vista, para que haja essa união, para que você tenha até mais força junto à MOB, precisa que todo mundo pense uma coisa. Nós temos que estar juntos, nós temos que dividir as alegrias juntos, nós temos que dividir as tristezas juntos. Ou seja, transformando isso tecnicamente, nós temos que pensar em ter um lucro, todo mundo igual. Nós temos que pensar que um ajudar o outro para que o outro não caia. Agora isso tem que a gente abrir mão de algumas coisas que às vezes as pessoas não querem abrir. Infelizmente, nossos amigos, você sabe que você já foi operador, sim. Hoje eu não estou mais dirigindo em alguns momentos, mas sou preparado qualquer hora que as pessoas que trabalham comigo não puderam, eu estou pronto para ir rodar, dirigir. Passei 21 anos trabalhando, lembro, você nós sabe, dois, né? perto um do outro, às vezes se falando por telefone. E Cardoso, tem uma coisa muito eu acho feio, né? Mas que é muito forte, muito fervorosa dentro do alternativo. A falta de companheirismo, né? Como a gente está falando aqui. O cidadão quer, o carro é meu, eu que mando. Não, você está prestando serviço, então quando ele está ali a serviço, com certeza, ele não é seu, ele é da comunidade, ele é prestando um serviço público. Ah, não,
Se você quebra, o cara quer pegar seus passageiros. Isso eu acho que é uma falta de ética muito grande, essa falta de união. Eu sempre coloquei, William, uma ideia sobre isso. Essa falta de entendimento, essa divisão, em vez de unir, porque você faz um monte de cooperativas, podendo ter só uma para representar o sistema. Com certeza. Escolher as pessoas certas, parar com essa politicagem interna dentro do transporte. E você sabe que a gente, quando sai uma pessoa, se lança a candidato a alguma coisa que quer representar o transporte, aí aparece 10, aí não vai ninguém, as pessoas não apoiam, é muita desunião. Eu acho que o transporte mais atrasado, o transporte alternativo mais atrasado do Brasil é o nosso. Não tenho dúvida. É o nosso. Principalmente o nosso aqui da ilha. O pessoal do interior são até mais unidos, né? Tem uma visão um pouco não, muito diferenciada da nossa. Eles estão sempre um passo à frente da gente. A exemplo disso, o pessoal que roda para a Baixada, né? Com certeza. Veja a questão patrimonial, veja os veículos, a qualidade dos veículos comparado com os nossos. O nosso ainda tem muita sucata rodando aí. Muita. Entendeu? E eu me preocupo. Aí quando o governo aperta, aí... Porque, William, é um erro muito grande nosso de pensar que quanto menos, melhor para mim. Pois é. Não. Nós temos que chegar e fazer um padrão, qualificar uma quantidade de veículos aqui para o Paço Lumiar, para Ribamar, e segurar para que não haja aumento naquela quantidade, a não ser que a população fique crescendo, como existe o crescimento da população. Hoje quem está nos salvando muito são esses condomínios que ficam no meio da estrada. Mas aí é uma briga muito grande. Ribamar, porque tem outras linhas, né? Iguaíba, Maiobão, o grupo Maiobão, que é Paranã, Vila Cafeteira, Vila São José e Vila do Povo. Outra coisa que eu não posso admitir, nós não podemos brigar entre si, nós temos que nos unir, que nós somos mais fortes. Agora, fechando o que você me perguntou antes, para que melhore isso aqui, a gente tem que deixar de pensar só na gente. Olha, das causas boas da gente estar sobrevivendo é porque a gente se ajuda aqui, minha família, meu grupo de amigos, nós temos um grupo de amigos, nós temos a cooperativa Cotatu, existem outras cooperativas que a gente fica lutando, tentando se ajudar. Tem um sindicato também, não tem? O sindicato é mais para... O sindicato, por incrível que pareça, tem uma moral muito grande dentro do poder público. Meu amigo Gabriel. Abraço, Gabriel. Um abraço, Gabriel. Um lutador, um guerreiro. Mas não é só ele. Nós temos companheiros de Ribamar, Afonso, tem muita gente boa no Neife. O seu Modesto, uma pessoa muito... O seu Modesto, infelizmente... Ele não está afastado, mas ele é uma das pessoas... Ele pediu a exclusão dele da cooperativa. Saiu da cooperativa? É um irmão também que sempre nos ajudou, mas ele está ajudando de fora. Sim, pois é. Por quê? Porque é uma pessoa que, apesar de muitas pessoas às vezes não achar que ele era muito duro, mas é uma pessoa muito inteligente. E eu sempre tive... Meu irmão era essa pessoa para me ajudar, para me orientar, para me colocar no trilho, quando às vezes eu estava me achando saindo do trilho. E hoje, o seu Modesto é uma pessoa, e outros amigos também que eu... Ali no Paraná tem o senhor é o presidente da cooperativa? Não, eu sou o vice-presidente da Cotatu. Hoje, nosso atual presidente é o Cláudio Marcelo, que é da Vila São José. Ali tem o Marcelo, tem o Lozeiro. Tem o Lozeiro. Só lutadores, muitos. Muitos que se eu for falar ali, posso até esquecer. A gente está falando o nome de todos, mas... mas tem todos Ribamar, todo mundo. Todo mundo. São José de Ribamar, nós, apesar de ter aquela briguinha Maiobão com Ribamar, mas na hora que a gente se entra lá no governo do estado, que pesa a nossa palavra, nós estamos juntos. Os companheiros Afonso, o Neife, o Alvaci, o Michel, o Mistral. Dos políticos, assim, qual daqueles que mais se voltou para a categoria, para a classe dos pirueiros, e que até nós poderíamos fazer um convite um dia, junto com o senhor, a gente bater um papo sobre isso aí, né? Poderemos. Porque, de qualquer forma, tem que ter um reconhecimento. A luta, ela continua. As coisas ainda não estão resolvidas no alternativo. Nós poderíamos, se possível, né, se a gente conseguir contactar, fazer esse bate-papo sobre o transporte. Qual foi o deputado que levantou a bandeira do alternativo? Assim? William, como você sabe, o transporte alternativo ele foi criado em 97
Eu ainda era bancário, acompanhei tudo pelo... Isso com as Kombi? Isso, eu era cliente. As Kombi iam me deixar lá próximo do banco. Tinha o meu amigo que me convidava sempre, que era o amigo Evandro. Ele comprou uma Sprinter, foi um dos primeiros que comprou uma Sprinter zerada. Aí, Cardoso, vamos entrar. Eu, não, senhor, porque eu não podia, eu era muito ocupado lá no banco, não tinha tempo. E eu era cliente dele, eu era passageiro diário dele. Portanto, voltando a falar aqui. Então, teve as pessoas anterior, que eu não posso falar, teve um vereador Pavão Filho, tá? Eu não posso falar dessas pessoas. Sei que eles estavam nesse movimento, mas não sou eu que posso falar. Sim. Posso falar dos que lutaram ao nosso lado, que a gente pensa às vezes, mas tem um negócio, gente, que a política é uma briga muito grande. Todo mundo chega querendo fazer uma coisa para aprovar uma lei. Eu acompanhei várias, que foram aprovadas, várias do nosso transporte alternativo. Nós temos uma pessoa também que é uma pessoa muito inteligente, um intelectual, um cara que muitas leis ele fez, trabalhou em grande parte dela. O companheiro Alan Clay, lá da minha cooperativa. Então o deputado Júnior Verde, ele aprovou essa questão do tempo de uso do carro, que isso foi muito importante. Deu mais um tempo, né? Porque mais um tempo. Tava muito isso reduzido, todo mundo, né? Lutando para encurtar e a gente para incumpridar. Agora são quantos anos? Agora são 13 anos. 13 anos, né? Não, são 12 anos, melhor dizendo, são 12 anos. Chassi. E já tem outra pessoa,